história, fale um poema, ou cante uma canção, ou então faça nada não. Seja qual for tua parte do sonho de iluminar-te, olhe pra lua, beije na boca. Maurício? Maurício, teu som está mutado. Tem que abrir o som. Acho que foi agora. Só está baixinho. Você tem que falar um pouco mais perto do... Tá, e agora? Melhorou? Eu acho que melhorou. Pera, deixa eu ver o meu som aqui também, que eu acho que está meio baixo. Pronto. Melhorou agora? Melhorou, está perfeito. Tá bom, então. Rapaz, valeu. Que prazer enorme te ver. Igualmente, igualmente. Aliás, a última vez que eu acho que eu encontrei com você pessoalmente, né? Presencialmente, como se diz atualmente, foi aquele Grande Sertão Veredas, lá em Niterói, Lá no Teatro Popular. Aquele belíssimo espetáculo. Muito legal aquilo. Foi a última vez que a gente se viu. Foi. Eu estava com a Dília Gouveia. E a Zezé, a cantora, a poeta, a professora, pessoal que depois tiveram pelo Lumiarte. Depois ou antes, eu já não lembro. Foi depois. Eu, a Sandra e a minha enteada Isabel naquele dia. Isso. E como é que vocês estão? Sandra está bem? Está tudo certo? Estamos tocando a vida aí, né? Estou tocando hoje, né? Estava dividido aqui com a live do Cláudio Damião e aqui o filme também. E tudo isso são muitas emoções misturadas, né? Nas duas coisas, né? O tempo, sei lá, os tempos, né? Não sei onde o que é ontem. Não sei quem é que diz isso, quando é ontem, hoje ou amanhã, né? A gente nem sabe mais. Esse mundo virtual a gente se perde no calendário, no horário, né? Não, ainda teve esse
esse final aí que eu assisti eu ia falar do Grande Sertão Veredas, do Deus e o Diabo, que é muito emocionante, né? Sim. Eu acho muito impressionante. Eu me lembro muito da época, penso muito na época, nessa Em que, época. em que medida está se reatualizando, né, Maurício? Pois é, eu estava ali nessa cena final do Satanás a companheira, que eu não me lembro o nome, correndo pelo sertão. Do Manuel? Parece, agora no filme. No Sim, filme mas tenta lembrar o nome dela. a outra Ioná a Ioná Magalhães, né? Ioná Ioná Magalhães. era a outra. Ioná é a outra, né? Não, mas Ioná só quem era corre na cena final é Ioná. Não é a como é que é Judá, não. É Ioná. Era Ioná que corre com Ioná. Satanás ali? Não é a Judá, não. É a outra que foi baleada. A outra que era a Dadá, né? É isso mesmo. Isso, a outra era Dadá, não era Judá, não. Isso aí. Dadá. Tem razão. Pois é. Mas, Maurício, olha só, Joaquim, nesse mundo virtual que a gente está vivendo, a gente está sujeito a essas intempéries tecnológicas, o Joaquim está sem rede. Ele me falou, eu falei com ele pelo telefone ainda há pouco, ele me disse isso. Aí vamos bater um papo nós, e uma coisa, a gente teve uma roda de escritores mais cedo, e uma percepção que eu estou desse Lume Arte online, isso que a gente inventou de fazer, e aí eu comentei isso lá, e o Mário Magalhães é o autor daquele Marighella. A memória da Marighella. Marighella e o sobre... Ele está com um livro novo que é sobre Lutas e Lágrimas, que também é sobre o que esse? Sobre Lutas e Lágrimas são textos que ele escreveu no final do ano 2019, se eu não me engano. Escreveu em 2018. Sei. 2018. Já na beira dessa desgraça que a gente está vivendo. É isso. Assim, é crônica de uma morte anunciada que está vindo por aí. Ele registra o que estava acontecendo na época. Esse registro, que ele é jornalista, esse registro do que estava acontecendo, dá para a gente uma ideia, né, do que vem vindo depois, né? Está vindo depois. E ele é jornalista, ele trabalha acho que na UOL, não me lembro. E eu falei a impressão que eu estou, ele falou isso mesmo. Isso a gente lá na UOL, né, começou fazendo um monte de live. Aí você faz live, quando olha, a audiência é baixíssima da live. E aí assim, né, como fazer para aumentar a audiência da live? Ele descobriu que a audiência da live não é na live. É depois também, né? É no depois. Ela fica, e aí você tem uma live com 15 pessoas e depois aquilo bate 1.000 pessoas, 1.000 acessos. É uma outra linguagem que a gente precisa aprender a mexer com ela, né? Eu estou engatinhando nisso aqui e acho que nós todos, né? Está muito difícil, mas está indo, estamos caminhando. E não é só tecnologia, não. A gente tem que aprender a lidar com a tecnologia, tem que aprender a linguagem, que é uma outra linguagem. Assim como o cinema novo é uma outra linguagem em relação a... Esse mundo da live é uma outra linguagem em relação às coisas presenciais. Né? É outra história. Ô, Mauro, eu em 2000 eu ouvi isso do Jorge Lucas, que a nossa vida seria por streaming. Quer dizer, as pessoas iam escolher a hora de ver as coisas, o idioma, tudo. Isso em 2000, quando ele lançou aquele primeiro episódio. Jorge Lucas, eu estava na plateia. Cara, 2020, tudo é por streaming. Eu não tenho mais televisão, eu tenho uma TV por streaming. Eu vejo a hora que eu quero, eu boto a hora que eu quero, o canal que eu quero. É outro papo, cara. É outra revolução que a gente vai viver, cara. Você falou uma coisa que eu acabei de me dar conta. Você falou isso, eu me liguei com uma coisa que eu já venho observando e reclamando, na verdade, há algum tempo. Até a nossa comunicação pessoal. O Zap. Você não liga para a pessoa, você manda um áudio. A pessoa escuta aquilo, né? Ela escuta o teu telefonema quando ela estiver com vontade. E aí responde quando quer e vocês... Né? A nossa conversa no telefone já não é mais
um É por diálogo. streaming. Tudo É é por por streaming. streaming. Eu digo que são dois monólogos, né? Duas pessoas monologam, porque você fala o que você quer falar, É, né? é. Eu sou velho, isso tudo para mim é muito estranho. Eu sinto falta de saber o que o interlocutor, né? O que o cara está dizendo, né? Eu tenho que ficar adivinhando o que Ah, ele está pensando. agora, de qualquer Mas, forma, esse filme continua bastante atual. Esse filme eu tinha tudo para odiar. Vou dizer uns detalhes que talvez vocês não saibam. Meu pai era um pequeno empreiteiro e construía, junto com mais 2 sócios, pequenos loteamentos. E um do loteamento era onde eu morei 26 anos, ali no Engenho Novo, na Barão de Bom Retiro, 1059. E, por um acaso, quando ele fez o loteamento, ele fez um cinema. Os mais velhos conhecedores do Rio de Janeiro vão se lembrar, se chamava Cinema Santa Alice. eu conheci esse cinema. Eu lembro dele. E meu pai era o dono do cinema. É. Antes de passar para o Severiano Ribeiro, meu pai era o dono. Então, meu pai me levava para sábado e domingo para dentro do cinema para ver todos os filmes que eu não podia ver. Porque naquela época tinha censura. Tinha filme para 18 anos, 16, 12. E meu pai me levava para ver todos. Eu vi todos os filmes que eu não podia. E meu pai tinha uma coisa que era engraçada. Ele gostava muito do filme de arte. Então ele programava assim, quarta e quinta-feira, que eram dias mortos, para um filme grande, a pessoa não saía de casa para ver um filme, ele programava esse cinema de arte. E eu vi Deus e o Diabo da Terra do Sol, logo que estreou. E meu pai programou esse filme. E para um garoto pequeno, como eu tinha pouca idade, o filme é odioso, né? Porque é um filme muito moderno. Para mim, que estava querendo ver Tom e Jerry, Noviça Rebelde, e essa coisa. E esse filme não me fez odiar. Engraçado que eu fiquei não gostando, mas tentando entender. Aí eu me apaixonei pelo cinema. É um dos grandes filmes que me faz a paixão pelo cinema, por tentar entendê-lo. E cada vez que eu vejo esse filme, eu já vi N vezes, eu vejo um detalhe que eu não percebi. É impressionante, cara. Impressionante. Isso acontece comigo também. Atual. Isso para mim é verdade também. Na verdade, vocês devem conhecer aquela... Eu tive uma reação contrária. Quando vi Deus Diabo na Terra do Sol a primeira vez, eu odiei. Né? Achei... E aí, não sei se vocês conhecem aquela coleção Primeiros Passos, conhecem? Lembro, conheço. Para mim, uma das publicações mais geniais da Brasiliense. É legal aquilo, né? Eu tenho ela quase toda, porque o que é legal nela é que ela não é um verbete de enciclopédia, também não é um tratado para quem não está a fim de estudar aquilo. Né? Você tem uma... E aí tem uma que é cinema. E aí que eu comecei, lendo ali, eu fui pegar essa coisa da linguagem, de como é que a gente é condicionado à linguagem cinematográfica de Hollywood. Quando tem uma outra linguagem, um outro tempo, uma outra sequência, né, um outro enquadramento, outro construto, a gente estranha e fica desconfortável, né? E o cinema novo fez isso. E aí eu passei a vê-lo com outros olhos, né? Eu aprendi a ver. O Deus e o Diabo, eu acho que ele foi meio profético, porque ele foi feito em 1963 e foi a público em 64, já depois do golpe. Depois do golpe. E aqui tem uma falha. Eu peguei de novo hoje aqui essa fala do Curisco, dizendo: o homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. E isso estava sendo discutido no meio das esquerdas. Sabe por quê? O Partido Comunista Brasileiro era o grande partido das esquerdas, por isso chamava Partidão até. E havia várias dissidências dentro do partido e de outras organizações como a Ação Popular,
né? E das dissidências do PCB, a mais famosa foi o do Marighella, né? A LN. Mas Marighella ainda era do Comitê Central do partido nessa época. Uma pena que o Mário Magalhães não está aqui para esse papo, né? Porque pois é, não, Marighella é um grande, não sei, eu acho um personagem incrível, né? Eu acho incrível. E o Mário Magalhães, eu acho que ele teve a percepção do movimento. Tem vários detalhes que ele descreve naquele livro dele sobre o Marighella, desse entorno, desse momento aí de 1964 até 1968, sabe? O que estava rolando, entendeu? Como o guerrilheiro poeta, né? Eu conheci eu tive uma namorada cujo pai era um velho militante do PCB de 1935, foi preso em 35 e tal. E ele tem uma história dele, resumindo a história, a casa dele virou um aparelho do partido. Então, o Marighella dava aula particular de matemática para a filha dele, por exemplo. Marighella sabia muito matemática, né? E essas pequenas histórias, entende? Esse cara era uma figura muito curiosa, esse camarada. Era um velho militante do PCB que não compartilhava dessa questão, dessa discussão da luta armada, né? Quer dizer, estava no meio da discussão. Eu também era contra, né? Eu fui contra o tempo todo. O Marighella achava que era um suicídio. Sim, mas o Marighella era brilhante, né? Ele foi contra muito tempo, até a hora que ele viu que não tinha jeito, aí ele virou o grande líder da guerrilha, né? E criou uma organização diferente, né? A LN foi uma organização bem diferente. Ela não tinha o tal do centralismo democrático dos partidos comunistas. Tanto que aconteceu. Marighella estava no Rio de Janeiro quando a LN, junto com outra dissidência que era o MR8, na época ainda não se chamava MR8, passou a se chamar nesse dia. Os dois juntos sequestraram o embaixador dos Estados Unidos. E o Marighella não soube. A casa que ele estava, eu não sei mais onde era, mas era no Meier, por aí, não sei onde é que era, por essa... E ele descreve, o Mário Magalhães descreve esse negócio, né? E o Carlos Eugênio Paes também fala disso, né? Houve o sequestro, ele não soube, o próprio Carlos Eugênio fala, ele não estava sabendo. E esse foi um marco, né? Porque depois do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, a repressão se radicalizou muito, 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 muito. Já tinha havido o AI-5 pouco antes, né? Em dezembro de 68. E o sequestro foi em agosto para setembro de 69. E é uma época muito dura, né? Uma tristeza. Assim. E o Marighella morre pouco depois. Oi. Só para colocar uma coisa também, que aí a censura pegou firme nesse filme. Inclusive, esse filme é muito ganhador de prêmios no exterior e não se divulgava muito os prêmios que se ganhavam no exterior. É para dizer que foi a primeira vez que botou Caxias em choque, né? Porque ele fala de Canudos. Ele, quando olha o sertão, ele faz a menção de Canudos, dizendo que houve um massacre. E o exército não. Pô, isso daí foi uma cacetada daquele monte de general de pijama. O mestrado que eu fiz foi sobre Canudos. E aí, mexendo em uma porção de coisas, eu achei uma edição dos Sertões do Euclides, uma edição cubana dos Sertões do Euclides da Cunha, com um prefácio do Glauber Rocha. O Mauro está falando, mas
Não sei, tá sem voz. Você está falando, mas Você seu está sem microfone voz. está Sem voz. Tá desligado. mutado. Seu... Tá mutado. Agora sim. Agora estamos te ouvindo. Peraí, eu vou Mas fechar então, aqui, eu vou subir aqui, só um minuto. Tem que mexer na luz. Mas esse prefácio do Glauber Rocha é sobre dos sertões. E nesse prefácio, na edição cubana dos sertões, eu tenho esse prefácio. Eu fui na casa lá em São José do Rio Pardo, tem a casa do Euclides da Cunha, onde ele supostamente teria escrito Os Sertões. E ali tinha essa edição e eu tirei uma xerox desse prefácio do Glauber Rocha, que é muito interessante, né? Porque ele falava nesse prefácio em luta anti-imperialista, na Revolução Proletária, no Diaba 4, ali, sabe? Essa edição cubana é muito curioso isso. Traz muito o espírito dessa época, né? Que eu acho muito tudo isso. E parece que está tudo de novo aí, sei lá. De novo, o Mauro está sem som de novo. O Mauro outra vez está. Olha só, gente, eu estou administrando o LumiArte, então de vez em quando eu tenho que entrar na página do Facebook, não sei o que, e dou meio. Tá bom, tá Uma meia certo. ausência, mas eu estou na área. Não, bom, tudo bem. Eu vou fazer umas comprinhas aqui para a patroa, senão ela me bate. Daqui a pouco eu volto também, porque vamos ter sarau hoje de noite, não tem? Vamos. Mas antes de você sair, Chico, deixa eu só falar uma coisa que você vai gostar de saber. A gente chamou o Maurício para esse papo, que na verdade está querendo, né, a ideia é uma homenagem ao Sérgio Ricardo, que morreu tem um mês mais ou menos, não é isso, Maurício? No máximo um mês. Que fez a trilha sonora do Deus e o Diabo, e o Sérgio Ricardo era amigo do Maurício, eles moraram juntos. Eu queria que o Maurício falasse um pouquinho disso. Não foi exatamente assim, né? Ele era bem mais velho que eu, né? Nessa época, eu tinha 20 anos, ele tinha 36. E eu fui morar em São Paulo, eu era de um partido da esquerda, um partido trotskista, e esse partido achou que eu deveria ir para São Paulo para mim, do partido em São Paulo, e ele era maior, tinha mais gente do que no Rio e tal. E eu fui, né? E o Sérgio Ricardo morava em São Paulo. E eu fiquei na casa dele durante uns 3 meses, né? Na casa dele lá em São Paulo, na Avenida do Cursino, que é lá longe de São Paulo. Na realidade, era a casa dos pais dele, né? Ele estava ali também de passagem. E foi um negócio muito legal. Tive conversas com ele, né? Muito ricas, né? Tipo assim, eu me lembro uma vez que eu não sei porquê, nós fomos a Santos de carro, né? Era um negócio dele lá com os parentes e tal. E fomos, não esqueço disso, 1968. Eu tinha uma visão toda marcada por até uma certa limitação que a militância trazia. Que idade você tinha? Especialmente, eu tinha 20 anos, não tinha nem 20 ainda, eu não tinha ainda 20 anos. Então, eu tinha toda uma visão que a arte tinha que servir à revolução e tal. Então, discutindo isso com ele, e ele dizendo que não, que existe o belo. Eu me lembro dele falando disso, entendeu? Eu não vou ficar falando aqui sobre o que é o belo, porque não adianta eu ficar falando, mas tem uma outra coisa. Não é só política, não é só luta política. E é claro que ele tinha razão, né? O Sérgio tinha essa... A gente demorou a aprender que o belo é revolucionário, do interior né? de São Paulo, né? Pois é. Ele foi para o Rio de Janeiro e ele vivenciou aquele clima em que se engendrou a Bossa Nova. Ele conviveu com essa turma
Tom Jobim, João Gilberto, esse povo todo, né? E depois ele fica mais de protesto, né? Que fica marcada. Né? Mas ele era um cara múltiplo, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu fui à casa dele, ele morava no Rio, e eu fiquei muito impressionado, assim, porque ele estava fazendo uma escultura com uma ferramenta lá numa pedra branca, não sei se aquilo era mármore ou o que era. Fiquei impressionado com aquela coisa dele. Ele estava fazendo sempre um negócio qualquer. E a última vez que eu falei com ele pessoalmente, ele ficou me explicando um programa de computador que ele tinha descoberto aí, onde era possível você quase que montar uma orquestra inteira, repetindo os instrumentos de uma orquestra. E ele estava entusiasmado com aquilo. Tem uns uma vez que eu vim morar em Friburgo, em 2004, foi antes disso. Isso eu fui assistir, né, no Teatro Municipal do Rio, né? Era o Chico Buarque, Elba Ramalho, oh meu Deus, o Espantalho, como era o nome dele? Alceu Valença, Alceu Valença e essa turma, e tinha uns outros que fizeram uma homenagem ao Sérgio Ricardo no Teatro Municipal do Rio, sabe? E foi legal o Buarque está dizendo que uma música do Sérgio Ricardo que ele gostaria de ter sido autor foi o Zelão. Todo morro entendeu quanto o Zelão chorou, que é anterior ao Deus e o Diabo, Se Entrega. Por isso que tocava no rádio. Né? Isso pois é, a ditadura já estava implantada, mas não, ela não tinha tanto controle, assim, tocava no rádio. Sabe? Esse 8 foi um negócio muito doido, né? Foi uma coisa, as esquerdas tentando se organizar depois do golpe, né? Uma discussão, essa coisa da luta armada, por isso que eu falei do filme, né? do Deus e o Diabo. E o Sérgio Ricardo estava no meio desse negócio todo, né? Dessa confusão. Tanto que em 69, sei lá, foi antes do sequestro do americano. Ele foi participar de um festival na Bulgária, da juventude comunista da Bulgária, sei lá de que era, Sófia, que era uma música em homenagem ao Che Guevara. Coisa legal, assim. Começava dizendo Che Guevara não morreu. E a música que lembra esse tipo de... Eu não sou lá ouvido de quem Maurício, gosta, né? Maurício, Mas Maurício, ele lembra esse tipo de música Ué. isso que você falou do Che Guevara, não sei o que, picotou tudo, a gente não pegou. Está picotando um pouquinho o áudio do Maurício. Mas não tem grilo não, Maurício, é assim mesmo. Coisa moderna. Certo. Não, foi uma música que ele fez em homenagem ao Che Guevara, que ganhou um prêmio num festival da juventude na Bulgária, sabe? Essa música está aí eu posso botar para vocês aí depois, bota aí nesse grupo esse do Lumiarte, não esse do cinema. Onde vocês quiserem. Eu baixei essa música e mando para vocês. Até para se saber, né? Então, era esse espírito, né? Desse momento, né? E depois tudo é muito triste, né? Em 69 tem o sequestro do americano,
uma violência, uma revolução, a repressão se torna extremamente violenta. Marighella morre logo depois, e 2 anos depois morre o Lamarca, que eram as duas lideranças desse processo todo de luta armada. Os dois morreram muito. E depois disso, em 71, 72, é tudo muito pesado, né? Muito pesado. Nessa época, 72, eu acho, não sei exatamente a data, mas começa aquela guerrilha do PCdoB lá no Araguaia, mas era uma coisa que você só sabia de ouvir falar, porque você não tinha como saber disso. E essa guerrilha do Araguaia correspondia a uma visão de luta que a Ação Popular também tinha. Não é à toa que parte da Ação Popular se dissolveu no PCdoB, né? Que era uma visão calcada assim, sobre a Revolução Chinesa, sobre o que estava acontecendo no Vietnã e tal, né? Asiática, vamos dizer assim. Mas por isso chamava linha chinesa, né? Porque do meio da esquerda tem esse negócio de linha chinesa. Pois é, Maurício, você vê como é que as coisas são, né? Você está falando agora do Araguaia, no Papo de Escritores hoje à tarde, falava-se das mulheres transgressoras de Nova Friburgo, né? E eu citei a Elza Monerá, que é de Nova Friburgo. Eu não sabia. Monerá é o nome daqui, né? É o nome daqui. Ela é quase minha parente, né? Tá no Sarau, estava ontem no Sarau, deve entrar hoje de novo, uma poeta chamada Ângela Monerá, que é prima do meu pai, por parte da mãe dela. A mãe do meu pai é irmã da mãe dela, e o pai da Ângela é irmão da Elza Monerá. Que é de Nova Friburgo. Pois é, antes de começar a ver o filme, eu estava acompanhando a live do Cláudio Damião. E nessa live, o Rico, que é do PCB atual, né, ele... Que estava na conversa da gente hoje de tarde. Estava na conversa? Ele fala dessa memória de Nova Friburgo, dessa turma toda, entendeu? Aí foi a Sônia que falou. A Sônia falou das mulheres revolucionárias de Friburgo e tal, e eu me lembrei, porque a Elza Monerá é de Friburgo. A Sônia Rebel, que é casada com o João Raimundo, e a Soninha, ela né, mesmo. que chamam, né? Ela mesmo. Pois é, legal, né? Todo mundo, legal todo mundo em família. Lembrando também a passagem do Sérgio Ricardo com Secos e Molhados, que foi fulminante também. Muita coisa dele tem no Secos e Molhados. Não era João Ricardo, não? Eu acho que era João Ricardo. É João Ricardo, não é o Sérgio, não. É João Ricardo. Era um outro. Era João Ricardo. Mas que estava uma amiga do João Ricardo, era Lully, que morava aí em Lumiar. Pois é. Né? Como essas coisas são. Falando, isso é Lumiar, né, cara? Isso é Nova Friburgo. A Lully, que é compositora de várias músicas dos Secos e Molhados, né? Aquela Um Gato Preto do Sul, a Estrada, e várias, depois várias músicas também gravou. A Lully morou anos. Lully e Lucina, né? A dupla Lully e Lucina moraram anos em Lumiar. A Lully faleceu ano passado, retrasado. Foi bem recente, o ano retrasado. E a filha dela, Júlia Borges, continua morando em Lumiar. Tem o coral, ela segue o coral que a Lully tinha, que era o time de Pipeiros, que encerra o Lumiarte na praça. Esse ano vai encerrar. Na praça? Elas vão cantar na praça? O coral o antigo coral da Lully, que agora a Júlia toca, ano passado encerrou o Lumiarte, domingo à noite. No ano passado. No ano passado. Esse ano não dá, porque é virtual. Não pode. Olha, que legal, né? São as histórias que vão se misturando. Que vão se entrelaçando. Eu era um dos poucos, eu me lembrei do Ricardo do Secos e Molhados, do João Ricardo, porque eu era um dos poucos do Rio que sabia que o Ney Matogrosso era o
a voz dos Secos e Molhados. Tá todo mundo querendo saber e eu sabia. Eu morava no Leblon, numa vaga no Leblon, que era uma confusão danada. E o Cazuza morava muito perto de mim. Então, eu sabia que era o Ney Matogrosso. Porque ele legal, usava aquela bom, máscara e levou um tempão para saberem quem era ele, né? Quem era aquela figura. Aquela figura. O Ney era muito amigo da Lully de antes dele ser famoso. Inclusive, ele fala que a Lully foi a pessoa que mais deu força para ele. Que ele vinha do teatro, para ele sair do teatro e ir para a música. Ela tinha um programa no rádio, né, em São Paulo. Domingos Ferreira. Ele transitava ali, Domingos Ferreira, canal, o canal Avenida Almirante, como é que é? Visconde de Albuquerque. Ele estava ali naqueles barzinhos da... É Domingos Ferreira, né? Aquela rua principal ali, sim, que tem um monte de barzinho. Pois é. É muito legal ter essas memórias, né? Mas aí, revendo, né, o Deus e o Diabo aqui, essas emoções todas voltam, né? Voltam. É muito engraçado isso. É muito esse fenômeno, né, da memória, da lembrança. Quer dizer, eu acho, né, sabe, você lembrar dessa emoção que você tinha naquele momento. E o Sérgio Ricardo foi uma figura assim desse momento, né? Ele foi um dos artistas desse momento. Depois, acho que tá. Mas eu não sei como é que a gente continua aqui agora. Olha, mas eu vou ter que sair com a esposa para fazer compra, senão eu estou frito. Vou ficar sem esposa no final e vou me preparar para de noite também tentar, um engenheiro mecânico, tentar recitar uma poesia uma vez na vida, que eu não faço há muito tempo, tá? Tem uns 20 anos. Legal, eu que bom. uma poesia. Chico, eu também sou engenheiro mecânico. Eu também sou engenheiro mecânico e virei poeta, sim. Mas você está aí. Mas você é engenheiro mecânico? Eu pensei que você fosse economista. Rapaz, pior que não, eu sou engenheiro mecânico, de graduação em engenharia mecânica e administração, mestrado em engenharia de produção, doutorado em engenharia de sistemas e computação. Bom. Trabalho com pesquisa de economia e escrevo poesia. Então. Legal, bacana. Muito minha formação legal. é engenharia. Até a minha licenciatura foi na área tecnológica, cara. Trabalhei muito tempo na Praia do Freves, que é a qualidade. Eu fui um dos primeiros caras a mexer com qualidade no Brasil, quando eu ainda trabalhava em engenharia. Mas aí eu ainda estou trabalhando, eu sou do CB25. Eu sei, eu fui do CBAC há muitos anos, fui diretor da BCQ. Pensando no Euclides da Cunha, né? Euclides da Cunha era engenheiro civil, construiu estradas e ele era um poeta, né? Mas João Bosco é engenheiro. Que eu participei, né? João Bosco é engenheiro, Francis Jaime, engenheiro, arquiteto, tem vários engenheiros, né? Isso é bacana, né? Eu acho muito legal. O Euclides. Então, estou me despedindo, hein? Um abraço. Valeu, gente. Foi um prazer, tá? Um abraço. É um prazer conhecer, Maurício. A gente você também. Ao vivo aí para vamos ver. Pois é, em Lumiar que você está morando? Estou morando no Rio de Janeiro, na zona rural. Jacarepaguá. Bom. Tá certo. Bom, eu estou morando no centro de Nova Friburgo. Isso é coisa, esse mundo que é muito engraçado. Qualquer hora o Mauro me apresenta a você, a gente vai estar junto de novo. Legal. No limite daqui a um ano. No limite daqui a um ano. No sétimo Lumiarte a gente se encontra lá. Será que no próximo Lumiarte já tem vacina? Rapaz, a Rússia lançou hoje a vacina Sputnik, né? Se a vacina Sputnik funcionar... Segundo o Zé Simão é o seguinte, tomou e vai para o espaço.
Isso é uma coisa bem É russa, ótimo. né, cara? O cara vai experimentar na população. Isso é coisa de russo, cara. Mas ele disse Eu que já experimentou conheço com a vários. filha. Ele já experimentou com a filha, Chico. É coisa de russo Quem? mesmo, cara. Eu tenho O vários Putin. amigos russos que são assim. Ah. Pô, eu que Mas estava eu tô tentando levando achar um. fé. O que eu estou levando fé é no tratamento, né? Ninguém está falando do tratamento brasileiro que pode dar certo, né? E que seria até ter a vacina muito mais fácil, né? Você botar os anticorpos como antigamente, como uma picada de cobra, uma picada de escorpião, e para pelo menos minimizar os efeitos dessa pandemia. Mas a questão, Chico, é o negócio, né? Aí Porque vamos no dinheiro, né? o tratamento é barato. mas o tratamento é alguma coisa aí da ordem. Você tem, nos piores países, você tem 500 nos piores, 500. Você está chegando em, bota aí, piores 10 mil contaminantes por milhão de habitantes. Você está falando em 100 mil por bilhão. Você vai falar em 700 mil pessoas a serem tratadas, só que a grande maioria disso é com sintoma leve. Então, você tem aí 300 mil tratamentos, talvez, para vender no mundo, se todo mundo pegasse troço, né? Mas não esquecendo a que vacina AIDS são não tem 7 vacina, bilhões né? de doses, meu amigo. Se gastou dinheiro pra caramba e a AIDS também é a mesma coisa e não teve vacina. Até hoje Só que a tem vacina, vacina. A vacina é no mínimo 4 bilhões de doses. É um negócio. É um negócio, mas a AIDS até Paulo, hoje, sendo um negócio, não saiu, né? Vamos ver, Sim. né? Tá bom, então, um abraço. Daqui a pouco Um a gente abraço, tá Chico. junto. valeu. Prazer te conhecer. Vamos ver se nos Prazer, Maurício. Um encontramos por abraço. aí. Outro. Pois é Maurício, isso, Mauro. Eu também não sei mais o que. tá dando essa hora também, que daqui a pouco começa outro evento. Vê se entra Falou. no canal hoje de noite, cara. Você e a Sandrinha. Tá onde? Tá no Lumiarte. 9h30 da noite. É o mesmo link que você usou para entrar aqui. Tá legal. Essa mesma Bom. sala, 9h30 da noite, começa o sarau. Ah, legal. Tá bom. Se a gente se encontra lá. Valeu. Valeu, Maurício, Mauro. Foi um obrigadíssimo prazer, pelo tá? papo. Vamos conversar mais vezes aí. Eu acho uma das melhores coisas da vida é conversar. Conversar. E conversar com você é uma das melhores conversas que tem. A gente se conheceu assim, lembra? Sentou, estão bebendo a No bar tarde. do vovô, né? No bar do vovô, né? Uma deliciosa conversa. Sempre uma deliciosa conversa com você. Saudade de ter. Poxa, obrigado. Também. Eu Saudade dessas conversas. sempre aprendo um monte. Valeu. Eu admiro esse seu dinamismo, essas coisas aí, essa coisa que você agita tanto aí. Dos parabéns aí por tudo isso. Eu acho um trabalho muito legal. Obrigadão, estamos juntos. Obrigado por estar contribuindo para a gente. Valeu, Mauro. Beijo enorme. Valeu. Beijo na Sandra. Para você também. Obrigado. E a gente se vê. Vamos ver se pelo menos de noite a gente se vê e, abrindo esse troço. Assim, tem muita gente que eu falo assim, que eu quero abraçar e beijar, né, cara? Vontade de abraçar e beijar as pessoas. Abrindo esse troço, a gente volta a se abraçar e se beijar. Quem sabe no próximo Lumiarte, né? Ou antes. Ou antes, né? Poxa, tomara, né? Tomara. Um abraço, Mauro. Porque eu estava com o Cláudio na cabeça também. Um abraço, Mauro. Abraço. Tchau. Tchau. Oi, dona mãe. Oi, você está por aí ainda? Estou tentando sair. Maurício, está aí ainda? Fugi, não fugi. Oi. Oi. Bom, deixa eu dar relaxada agora, tem que armar. Vem
fale um poema ou cante uma canção, ou então faça nada não. Seja qual for tua parte do sonho de iluminar-te, olhe pra lua, beije na boca, então olhe pra lua, beije na boca.